Já faz um tempo desde a última vez que eu abri o meu coração aqui pra vocês, né? Mas tem uma coisa que eu amo, é realmente bater um papo, sabe? Contar o que eu tô sentindo, o que tá passando na minha cabeça. Porque eu amo o diálogo que acontece aqui nos comentários e como a gente consegue se ajudar, sabe? Às vezes uma coisa que eu falo te ajuda e uma coisa que você fala me ajuda também. Então hoje, tô aqui em Amsterdã, numa área que eu amo, que é bem perto do Nemo. O Nemo tá aqui, ó. Pra bater um papo com vocês. O clima, vou te falar, não tá dos melhores, viu? Essa primavera tá muito esquisita, muito estranha. Ano passado, nessa mesma época do ano, tava 30 graus. Hoje tá o quê? 15. Todo mundo de casaco na rua. Se olha a rua assim, todo mundo de casaco. E ano passado tava todo mundo de vestidinho. Mas acontece, não tem como saber como vai ser o clima daqui. Atualmente não dá nem para se basear nos anos anteriores. Mas o que eu queria conversar, na verdade, é sobre algo mais interno, sabe? Algo mais psicológico mesmo. Nessas últimas semanas eu tenho pensado bastante sobre em como o medo, né, a incerteza, do desconhecido pode nos paralisar. E isso é algo bem comum, né? Muita gente deixa de procurar um trabalho porque tem medo de não conseguir acompanhar, seja em outro idioma ou, né, em uma outra profissão. Tem muito disso. E eu me encontrei nessa situação de novo. E como assim de novo? Vamos lá, deixa eu contar, antes de mais nada, como foi o meu processo de conseguir esse trabalho que eu tenho atualmente na loja. Quando eu me mudei para cá, meu inglês, ele era um inglês muito básico, tá? E eu sempre fui muito, como é que eu posso dizer, insegura, muito insegura com o inglês. O Marcelo já tinha um inglês fluente e eu não conseguia nem falar na frente dele. Eu travava, por insegurança mesmo, por medo de estar falando alguma coisa errada, por medo do julgamento, até do meu próprio marido, sendo que ele jamais faria uma coisa dessa. Mas, na minha cabeça, era isso. Então eu não conseguia me comunicar. Eu entendia inglês porque eu sempre vi séries, filmes legendados, eu nunca assisti nada dublado. Então o meu listening era muito bom, mas eu bloqueava para falar, eu não falava. Então a gente se mudou para cá, né, somente com o trabalho dele, como eu vim como partner, e eu tinha o trabalho nas redes sociais, que infelizmente não deu para continuar aqui, né, somente com rede social, como era no Brasil. No Brasil, meu trabalho full time, nos últimos 3 anos que eu morei lá, era com rede social, e eu realmente ganhava um bom dinheiro, trabalhando com marcas, com a 25 de março, e não foi possível permanecer aqui dessa forma. Então eu coloquei na minha cabeça que eu iria aprender inglês para aí conseguir um trabalho em loja, né? Até eu me desenvolver e talvez seguir para uma outra profissão. E aí foi um momento que eu comecei a me enganar também, por medo. Gente, medo. Medo é uma coisa muito louca. E às vezes, assim, eu acho que na grande maioria das vezes, nós somos os nossos próprios haters, né? Porque a gente se coloca para baixo num grau que, se fosse eu conversando com uma amiga e ela na mesma situação que eu estaria colocando ela para cima. E não era o que eu fazia comigo. E na verdade não é o que eu faço comigo na grande maioria das vezes. E acredito que você faça a mesma coisa com você. Comenta aqui se é assim também. E aí passou um ano e o meu inglês não desenvolveu. Porque eu fazia o conteúdo em português, as pessoas que eu conversava também eram em português. Eu fiz Cambly, que realmente me ajudou muito, era um momento que eu falava em inglês e eu consegui destravar bastante. Mas no dia a dia, eu falava muito pouco com pessoas aqui. Eu saía muito, vocês sabem, né, que acompanham o canal, sabe que eu saía muito, que eu gravava vídeo na rua, que eu ia em café, que eu almoçava sozinha. Só que eram diálogos muito curtos, sabe? Eu não desenvolvia realmente. Então eu não conseguia expandir um vocabulário dessa forma. Deixa eu ir ele pro outro lado. Eu não conseguia desenvolver um vocabulário. E aí eu sempre ficava nessa, eu não tenho inglês suficiente para conseguir um trabalho, ninguém vai me dar um trabalho. Que RH que vai me contratar? Que loja vai me contratar? Não, então eu me colocava para baixo o tempo todo. Assim como vários seguidores minhas também fazem. Porque eu recebo muita mensagem no direct, principalmente, falando: ah, eu quero começar a trabalhar, eu vim como partner também, mas eu não me sinto segura com o idioma. Enfim, eu sempre falo: quem vai dizer se o seu inglês é bom ou não é o RH, enfim.
É isso, né? Faço o que eu digo ou não faço o que eu faço? É fácil, né? É fácil a gente opinar quando é a vida do outro. É muito fácil a gente palpitar. Muito fácil. Por isso que tantas pessoas opinam sobre tantas coisas aqui na internet, né? Porque é fácil quando a gente fala do outro. E é muito difícil a gente fazer quando é com a gente mesmo. Então, eu precisei de um incentivo a mais para realmente, sabe, mandar meu currículo para os lugares. Porque eu já estava num momento que eu queria mais dinheiro, que a gente queria mais dinheiro, para conseguir alcançar, né, outros voos, por assim dizer, para conquistar outras coisas também. E eu sempre ganhei dinheiro. Então, tipo, ficar em casa, por mais que eu estivesse trabalhando com rede social, sem ganhar dinheiro era muito complicado para mim, sabe? Pessoalmente, assim, era muito frustrante. Mas eu tinha esse bloqueio de sempre achar que não, não, não. E aí, como eu falei, eu precisava de um empurrão. E esse empurrão veio de um grande amigo, do André, o holandês. E por que eu digo isso? Porque ele começou a mudar currículo, mesmo com medo também. Em questão de idioma, ele já fala mais o holandês e eu falava mais o inglês, né? E mesmo com essa questão do idioma, ele mandou os currículos, ele conseguiu um trabalho. E eu pensei, cara, que massa! Que massa! Conversei com ele e também com outras amigas, a Sabrina também. É uma outra amiga que me incentivou muito, muito, muito. A Sabrina é do Saúde na Holanda. E eu falei, cara, quer saber? Vou mandar. Menina, cagada de medo. O cu assim, ó, que não passava o Wi-Fi. E mandei. Mandei currículo para várias. E aí começou meu pânico. Porque eu sei que a primeira coisa que eles fazem é ligar. Eu não suporto falar no telefone. Não suporto. E ainda mais falar em outro idioma, né? Enfim. Veio a primeira loja, ligou. Eu me tremendo de medo, mas também não era a loja que eu queria. E aí fica a dica pra vocês também, tá? Mandem currículo pra lugares que vocês não querem, pra treinar. Porque o medo inicial, ele é o que mais impacta, né? Então, assim, vai treinando com empresas que você não quer trabalhar. E aí foi. Enfim, até que fui contratada. E aí veio mais um outro medo, que é o medo da primeira semana. Porque aí tá, me contrataram, alguém me quis. Então meu inglês não era tão ruim, não é? Esse medo inicial não tinha motivo. Mas agora era hora do vamos ver. Vai que ali só pra entrevista deu certo, porque eu já sabia mais ou menos quais seriam as perguntas e como responder, mas e no dia a dia? E conversar com os meus superiores e conversar com o RH começou a me dar um tilt. O dia que eu assinei o contrato, eu gravei aqui pra vocês. O vídeo tá aqui no canal. E aí, no dia seguinte, acho que foi o dia seguinte, foi meu primeiro dia de trabalho. E eu tremendo, gente. Tremendo, 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 tremendo. Eu fui com medo, mas eu tava com muito medo. Com muito medo. Chegou um momento no trem não, era metrô ainda na época. No metrô que eu pensei, cara, e se eu não for? E se eu fingir que nada disso aconteceu? Isso passou na minha cabeça. Pensamentos intrusivos. Mas enfim, fui, né? Porque eu acho que era pior eu ligar falando que não ia. Cheguei no RH, falei, hi. A gente foi ridículo. Quando. E tremendo, tá? Eu tava tremendo, suando frio. Eu não sou de suar, mas eu estava suando. Aí a moça da RH me levou lá pro andar que eu trabalho atualmente. E eu, apavorada, a gente não conseguia falar Lé com Cré. Assim, mesmo que eu sabia falar, na hora não saía. Eu acho que eu parecia assim, sei lá. Eles devem ter pensado, quem é essa pessoa que contrataram aqui, que ela não tá conseguindo falar nada? E realmente, a primeira semana foi difícil. As pessoas falavam comigo, eu pedia pra elas repetirem várias vezes, pra eu ter certeza que eu entendi. E assim foi. E aí eu fui vendo que todo aquele medo que eu tinha, aquele pavor que eu tinha, tava só na minha cabeça. E sim, a gente tem medo do desconhecido, e sim, não é fácil sair da sua zona de conforto, não é fácil ir para algo novo, mas é isso. Às vezes a gente tem que ir e tem que fazer o que tem que ser feito. E aí, por que eu dei essa volta toda? Porque chegou num ponto, pra mim, que eu não tô satisfeita com o trabalho. Eu já comentei com vocês algumas vezes
porque eu não tô satisfeita nem com o trabalho nas redes sociais e nem com o trabalho na loja. Tá bem complicada a situação, principalmente na loja, assim, tá bem ruim mesmo. E eu fiquei com esse medo de novo, esse medo que paralisa, sabe? E aí algumas coisas passaram pela minha cabeça. Por exemplo, eu não tô feliz, ponto. Mas eu já tô ali, sabe? Eu já entendo como tudo funciona, eu já conheço as pessoas, aquilo já faz parte da minha zona de conforto, por assim dizer. Né, eu já conheço meus superiores, já sei como a loja funciona, já sei como os clientes funcionam, já sei os problemas que pode ter. E aí, por um período, mas ali no começo do ano principalmente, eu pensei na possibilidade de talvez continuar ali e fazer carreira em loja. Não precisa necessariamente ser onde eu tô, mas fazer carreira em loja. Só que não porque eu quero, porque eu gosto, mas porque eu já tô confortável. Confortável no desconforto. Sabe quando você não gosta mais do seu emprego ou da área que você está trabalhando, mas ao mesmo tempo você tem muita insegurança e muito medo de migrar para outro e às vezes é melhor, entre muitas aspas, continuar naquele local desconfortável, mas conhecido, do que ir para um lugar desconhecido que vai te causar um desconforto no primeiro momento. E, cara, isso é muito ruim, isso é muito prejudicial. Isso é muito louco como a nossa mente pensa. E desde o primeiro momento, quando eu entrei na loja, para mim já era muito claro que eu não ia ficar ali. Que ali seria um momento para, obviamente, ganhar dinheiro, mas eu me introduzi também no universo aqui da Holanda, né? Me sentir parte dessa comunidade, fazer amigos e principalmente aprimorar o meu inglês. E eu sinto que eu já consegui aprimorar o meu inglês o suficiente que eu conseguiria, né, naquele ambiente. Tipo, não tem muito pra onde ir, sabe? No quesito de falar mesmo, de interagir com pessoas. Eu acho que tudo que eu conseguia fazer eu já fiz. Tanto que, pra mim, eu vou ficar ali até o final do ano, que é onde termina o meu segundo contrato, e teria uma renovação, mas eu não quero. E aí, no final do ano, eu vou seguir para um outro segmento. Mas, vez ou outra, me vem, sabe, esse pensamento intrusivo de cara, você já tá aí, entendeu? Tá ruim, mas não é confortável? E não, cara, não é confortável, nem um pouco confortável. Eu, eu tô assim, sofrendo, essa é a verdade, tá? Tá muito caótico, mas isso é papo pra um outro vídeo. Eu ainda não me sinto confortável pra falar dos problemas da loja nesse momento, até porque eu ainda tô lá, né? E é muito complicado, enfim, então não é nem a temática desse vídeo agora. Mas é mais pra falar sobre isso. Ah, e aí, no início do ano mesmo, eu já tinha começado alguns planos de migrar de área. Então eu comecei a estudar também, vez ou outra vinha também, mais uma vez, esse pensamento de, não vai dar certo, mudar de área em outro país, com uma outra língua, para uma área que você não tem formação. Mas, ao mesmo tempo, se você parar para ver, a maioria dos partners que vem, né, com seu marido, sua esposa, enfim, a grande maioria muda de área. Cara, a grande maioria. São poucos que permanecem na mesma área que trabalhavam no Brasil. Então, assim, sabe, por que comigo não daria certo? Eu consigo estudar, eu consigo aprender, eu aprendo rápido, eu sou boa no que eu faço. E eu consigo ser boa em outras áreas também. Então, por quê? Entende? E aí foram vários pensamentos que começaram a vir assim na minha mente e que eu achei bacana compartilhar com vocês, porque às vezes vocês também estão precisando desse chacoalhão que eu tô me dando também. Então é bacana ter esse diálogo e da mesma forma que amigos meus me impulsionaram com o que eles fizeram, com o que eles falaram, talvez eu também possa impulsionar vocês ou alguém me impulsionar também aqui nos comentários, porque como eu falei, né, essa troca que a gente tem é muito bacana. E há umas 2 semanas atrás, eu dei uma surtada. Cara, eu dei uma surtada braba.
ia pedir demissão, enfim, jogar crachá na mesa, loucura. Aí depois também analisei a situação e vi que não precisava de tudo isso, porque eu quero sair final do ano, né? E eu quero sair pra fazer uma outra coisa profissionalmente, que já é algo que tá na minha mente há muito tempo. Já é algo que eu quero fazer que há uns 2 anos. E também eu vou empurrando com a barriga porque eu sempre acho que eu não tô pronta. E na verdade eu tô. E é algo que vocês me pedem muito, 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 que eu tô muito empolgada de começar a organizar tudo isso, estruturar essa nova vertente da minha empresa para, enfim, liberar para vocês logo. Mas também, sabe, são tantas coisas que a gente vai passando e vai empurrando com a barriga por insegurança mesmo, insegurança nossa com a gente mesmo. Como eu falei, cara, às vezes a gente é o nosso pior hater. E a gente não tem que ser o nosso pior hater. A gente tem que ser o nosso melhor amigo. A gente tem que se colocar lá pra cima. Cara, nós somos foda pra caralho, entendeu? Não tem essa. Não tem essa de, ai, medo. Sim, medo tem. Medo vai existir sempre. Medo do desconhecido sempre, sempre, sempre vai ter. É impossível não ter. É impossível você não sentir ansiedade com algo que você não conhece. Só que, cara, respira fundo. Respira fundo e vai. O máximo que pode acontecer é dar errado. E aí você faz o quê? Dá a volta por cima. Faz outra coisa. Entende? Eu tô falando isso pra você, eu tô falando isso pra mim também. E era basicamente isso que eu queria papear. Tem várias outras coisas que eu quero falar também. Mas em outros vídeos, abrindo o coração. E aí me conta aqui nos comentários como você tá também, como que é a sua questão com as suas inseguranças, com o novo. Se você também tá passando por algo assim, se você passou recentemente, compartilha aqui comigo, que eu vou amar saber. E é isso, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.